da passagem da Bíblia do vale de ossos secos. Quando nós percebemos ali, Deus dá uma visão para Ezequiel. Ezequiel se depara diante de um cenário de morte, um exército de defuntos, ossos e ossos secos ali. Então Deus faz uma pergunta e desafia o profeta: podem esses ossos reviverem? Talvez nessa noite o Senhor está perguntando para você: pode aquele seu marido que está desviado voltar a viver? Talvez Ele está perguntando para você nessa noite: pode aquele seu filho que está desviado voltar a viver? Talvez Ele te pergunta nessa noite: pode o teu casamento voltar a ter vida? Talvez Ele pergunta para você: pode as condições da tua fé voltar a ser vitalizada e reavivada? Então o profeta olhou e disse assim, condicionou todo o milagre a Deus. Ele disse: tu sabes, Senhor, que eles podem. Ele estava querendo dizer assim: Senhor, eu não tenho capacidade alguma de dar vida para esses mortos, nem a religião tem capacidade, nem métodos humanos. Só Deus dá vida para a igreja, só Deus dá vida ao seu povo, só Deus traz vida de volta, só Deus levanta o seu povo, só Deus. Ele disse: tu sabes, então profetiza a minha palavra sobre esse vale. Então ele profetizou, e a Bíblia nos ensina que os ossos foram se unindo e fazendo barulho em cada osso. Só que detalhe, a Bíblia diz que existia um exército, mas não tinha vida nele. Estava tudo organizadinho. Pastor Dinamar, estava osso em cada osso. Existem igrejas que estão assim, tem tudo organizado, tem as suas convenções, as suas reuniões, mas há tão pouco do Espírito de Deus nela que parece que estão mortas. Tem osso em cada osso. É um exército enorme. Igrejas brasileiras estão assim, convenções enormes. Então um pouco do Espírito de Deus. Só que Deus falou para o profeta assim: então profetiza a minha palavra sobre o vale. Ele disse: ó vento dos quatro cantos, ouvi a palavra do Senhor, aleluia. E então os ossos, aquele exército recebeu vida, nos mostrando que embora o barulho dos ossos que eram batidos uns com os outros não mostrava avivamento, mas muitas das vezes apenas um monte de defunto fazendo barulho, nos mostra que o verdadeiro avivamento vem pelo sopro da palavra de Deus. Quando a mesma é soprada sobre a igreja, quando a mesma é soprada, não, você não entendeu, levante as mãos para cima. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar um sopro de vida em meio aos tempos de morte da tua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, esse sopro vai vir sobre a tua casa, esse sopro vai vir sobre o teu ministério, esse sopro vai vir sobre você, esse sopro vem sobre a igreja brasileira, a igreja que precisa de avivamento, a igreja que precisa de vida. Ele vai soprar. Ai! Ora, macarabaxa. Senhor, há de soprar sobre a sua igreja nesses últimos tempos. Qualquer espiritualidade que não produza mudança está morta. Qualquer espiritualidade que não tenha resultado em fruto está morta. Detalhe, olha aqui para mim. A cidade de Sardes tinha uma deusa chamada Cibele. Era patrimônio cultural daquela cidade. E essa deusa, a qual eles adoravam, eles consideravam que ela era capaz de dar vida para os mortos. Mas na igreja de Sardes, só Jesus poderia trazer vida de volta. Quando eu lembro disso, eu me lembro de um evangelista que certa vez adentrou dentro de um templo budista, e lá estava um sacerdote que servia há muito tempo, já estava velho, aquela estátua gigante. Então aquele missionário chegou e disse assim: permita-me fazer algumas perguntas rápidas para você. Há quanto tempo você serve a esse Deus? Ele disse: há 8 anos eu servo ele. Ele disse: então nesses 8 anos esse Deus já estendeu as mãos e te pegou? Ele disse: não. Então ele disse: você tem um Deus manco. Ele disse assim: esses 8 anos esse Deus já abriu os olhos, olhou para você? Ele disse: não. Então você tem um Deus cego. Durante esses 8 anos ele já se levantou, andou com você, foi até você? Não, você tem um Deus aleijado. Mas deixa eu te apresentar aquele que tem mãos e nos sustenta, aleluia. Aquele que tem olhos e nos enxerga em todas as nossas situações. Aquele que tem boca e fala conosco e jamais se cala e nos sustenta mediante o poder da sua palavra. Aquele que tem pé e anda com a sua igreja todos os dias e passeia conosco na cidade de Tailândia. Eu não consigo entender, irmãos, porque parece que tem igrejas que dizem adorar um Deus vivo, mas estão mortas.
Porque parece que Jesus não ressuscitou para elas. A gente tem que decidir: ou a gente experimenta um avivamento ou um funeral, ou a gente experimenta a vida de Deus, ou então uma vida cristã aparente. Jesus ressuscitou, irmãos. E nessa noite, assim como Lázaro ouviu a voz dele e saiu da sua morte, gente, venha ouvir a voz de Deus nessa noite aqui e sair da caverna, sair da sua morte espiritual. Vamos lá, olha para mim. A gente já entendeu que era uma igreja que tinha fama e estava o quê? Diga morta. Diga morta. Olha para mim. Agora, o que levou essa igreja a morrer, irmãos? O que levou, Samuel, essa igreja a cair em decadência e morrer? E Jesus chamar e dizer para ela que ela estava morta. Quais são os causadores de morte espiritual? A gente vai avaliar e sondar aqui agora. Primeiro, Jesus olha para essa igreja e diz assim: eu achei as tuas obras sem integridade. Obras sem integridade causam morte. Obras que não são carregadas de motivações corretas relacionadas ao reino de Deus nos matam. Toda obra que você fizer para Deus e o desejo não for Deus ser glorificado, as vidas abençoadas, não faça. Eu me lembro que quando Moisés foi levantado para uma grande obra por Deus, ele perguntou: Senhor, qual será o sinal que eu vou dar para esse povo, para eles acreditarem? Aí Deus falou: coloca a mão no peito, Samuel. Ele colocou, Moisés colocou, e quando ele tirou estava leproso. Depois que ele coloca de novo, colocou, e então ele tirou, estava limpa. Mãos, na Bíblia é símbolo de obras, coração é símbolo de motivações. Deus estava querendo dizer para Moisés: Moisés, assim como estiver o teu coração, vai estar as tuas obras. Se o teu coração está leproso, as tuas obras serão leprosas. Mas se o seu coração, a motivação é sincera, é amor, é graça, as tuas obras também serão carregadas de integridade. Nós vemos Ananias e Safira, esse casal que tentou fazer a obra de Deus motivado por duas coisas. O que foi, irmão Léo? Cobiça e orgulho. Cobiça porque eles guardaram dinheiro para eles quando venderam a propriedade. E orgulho porque toda a igreja estava repartindo os bens e eles queriam também serem reconhecidos. Eu digo para você o que aconteceu com eles: Deus os derrubou. Não tente jamais fazer a obra de Deus, nem por orgulho e nem por cobiça, senão Deus vai derrubar você. Deus vai derrubar muita gente nesses tempos. Gente que perdeu o foco da obra de Deus. Igrejas onde o púlpito se tornou um balcão e a igreja se tornou uma empresa. E os pregadores se tornaram negociadores e empresários da fé. O evangelho onde tem sido negociado. E a palavra também. Deus há de derrubar obreiros que usam da obra de Deus de orgulho e cobiça. Escute o que eu estou dizendo. Esta palavra é uma palavra profética. Escute o que eu estou dizendo para você. Você vai ver muitos líderes e gente que perdeu o foco da obra de Deus nesses últimos dias, experimentando isso. Eu digo, irmãos, aonde há orgulho, arrogância e desejo exacerbado por grandeza, não pode haver avivamento. As obras dessa igreja eram mecânicas, religiosas e automáticas, não eram mais carregadas de amor, não eram mais carregadas de vida, de essência. 2, olha isso aqui, meus irmãos, isso aqui causa morte demais na igreja. O segundo sintoma de uma igreja morta: falta de fome pela palavra de Deus. Jesus diz assim, lembra do que vocês ouviram e receberam. Ouvir era o que eles tinham recebido da palavra. Esta igreja havia esquecido a palavra de Deus. Não havia mais brilho em seus olhos com respeito à palavra. Não havia mais apetite positivo com relação às escrituras. Não havia mais devoção fiel. Não havia mais amor dentro em seus ossos, nem em seu coração com respeito à palavra de Deus. Era uma igreja que estava anêmica, doente, porque não tinha mais pão em seu ser. Não era mais alimentada. Era uma igreja que estava com amnésia. Havia
havia se esquecido daquilo que tinha ouvido e também recebido. Irmãos, que não sejamos assim. O Davi amado disse assim: bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque quando eu olho para os benefícios de Deus, do que Ele fez por mim lá atrás, eu recebo força para o presente e esperança para o futuro. Do mesmo Deus que te livrou lá atrás, é o Deus que te livra agora e continuará te livrando. O mesmo Deus que te fortaleceu lá atrás, é o Deus que fortalece agora e vai te fortalecer. Ele é o mesmo hoje e sempre. Aleluia. Esta igreja, muitos têm tido o coração assaltado por Satanás. O diabo tem roubado a semente do seu coração. Muitos possuem um coração cheio de espinhos e apegos ao mundo, de maneira que quando recebem a palavra, recebem até com alegria, mas o apego ao mundo sufoca e não deixa produzir. Tem gente que está com o coração cheio de pedra, ouve a palavra, recebe com alegria, mas não cresce, não se aprofunda, não busca, não cria raiz. Quando vem o sol das provações, aquece de tal maneira e não produz, e ela então passa pelas provações do calor e não vence. Falta de fome pela palavra. 3, mundanismo mata igrejas até hoje. Esta igreja, irmãos, era para influenciar a cidade de Sardes, mas foi influenciada por ela. Era uma igreja que fez acordos com o mundo, perdeu a sua diferença. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja jamais precisa imitar o mundo para ganhar o mundo, porque a igreja não influencia o mundo pela igualdade, influencia pela diferença. A igreja influencia o mundo não é pela igualdade, irmãos, é pela a identidade diferente que ela carrega, as marcas de Cristo. 4, a quarta coisa que levou essa igreja a morrer: apatia. O que é apatia? A igreja de Sardes criticava aqueles que viviam em santidade. Olha, quer buscar a Deus, quer viver em santidade. A igreja de Sardes criticava aqueles que levavam um compromisso sério, e eles eram poucos. Jesus disse assim: ainda tem um pouquinho aí, fortalece o que está fraco. Era uma igreja, irmãos, que havia perdido a sua comunhão. Era uma igreja que agora pensava só em si, estava poderosa, estava próspera, não havia mais amor ao próximo, comunhão, entrega, o estender das mãos. Era crente falando de crente, e crente tentando derrubar crente. Isso ainda mata e derruba igrejas. Uma comunhão de gente que estava enferrujada na fé. Acho que eu concordo, eu concordo com o que o pastor Júnior Trovão diz. Você observa que nas religiões é difícil você encontrar um espírita falando de um espírita. É difícil você encontrar um budista falando de um budista. É difícil você encontrar um islamita falando de um islamita. A igreja do cristianismo é a única igreja onde os membros falam de si mesmos, onde os membros tentam às vezes derrubar os próprios membros. Está chegando o dia aí que a gente não vai ouvir mais a pessoa chegar assim e dizer assim: você viu quem caiu? Não. Você diz assim: eu quero ver quem Deus vai levantar esses últimos dias. Aleluia. Os meus ouvidos estão atentos para aqueles que Deus vai levantar. Quem caiu, eu vou orar para Deus levantar de volta. Irmãos, esta igreja estava apática, estava morta, perdeu a sua comunhão. E por último, falta de discernimento. Não conseguia ver a sua condição, não conseguia ver a sua realidade. É gente que vem para a igreja, participa do culto, participa das atividades, mas não consegue ver que está morta. É gente que canta, é gente que prega, é gente que vai ativamente, mas perdeu a vida de oração, perdeu a vida de comunhão, perdeu a intimidade. É gente que tem atividade, mas não tem mais intimidade. Eu disse que Deus ia falar aqui nessa noite, eu não disse? Eu disse que Deus ia bradar a sua voz. Eu não estou aqui brincando de pregar a palavra de Deus. Eu me debruço sobre ela, é a voz de Deus para você. Vamos pela palavra, pela palavra, pela palavra. Falta de discernimento, não conseguiu ver um doente que está em estado terminal, mas não sabe que está doente. E que foi que Jesus fez, irmão Léo?
qual é as direções para o reavivamento da igreja. O que é que a igreja precisa fazer para ela ressuscitar? O que é que Jesus disse para essa igreja para que ela pudesse voltar da morte para a vida? Vamos para o texto. Primeiro, Jesus chama essa igreja a um retorno à vigilância. Ele diz assim: ser vigilante, ou seja, desperte, atente, acorde. Vigilante é alguém que está atento, acordado, despertado. Jesus diz assim: desperta dessa morte. Deus está dizendo para a gente aqui nessa noite: desperta dessa morte, levanta, acorda, aleluia, ser vigilante, volte à vigilância. Bendito seja Deus. A cidade de Sardes se achava impenetrável, eram os muros muito fortes, mas foram invadidas 3 vezes, e no final da 4ª vez, um terremoto assolou toda a cidade. Jesus disse: se você não tomar cuidado e não vigiar, eu virei contra ti repentinamente em juízo, da mesma maneira como eu vim sobre vocês através daqueles reis que destroçaram toda a cidade. Então seja vigilante, volte a vigiar, volte e acorde. 2, Jesus disse assim para essa igreja: fortaleça o que está fraco. 2 pontos a gente vê aqui. Primeiro, fortaleça o que está fraco em você. Entra no teu quarto, se volte para a palavra, se volte para o Senhor, busca o Senhor. Está fraco, irmão Léo, mas eu estou fraco, não importa. Para uma fé fraca sempre existe um Cristo forte, aleluia. Para uma fé fraca sempre existe um Cristo forte. Então fortaleça o que está fraco. E outra aplicação, qual é, irmão Léo? Nós, cristãos, vamos voltar aqui para a igreja da Assembleia de Deus, Deus de paz. Nós temos responsabilidade, os fortes, de fortalecer quem está fraco. Quem são os fracos ao nosso redor? Os soldados feridos, Fernando. Gente que está se rastejando e está do lado da gente. A gente está forte. Quem é aquele irmão que faz tempo que não vem à igreja? Você lembra dele? Jesus está convidando você a fortalecê-lo. Quem é aquela pessoa que faz tempo que você não vê, fervorosa? Você está forte? Fortaleça o que está fraco. Se a igreja entender isso, muita igreja vai voltar a ter vida de Deus. Muita igreja vai voltar a se levantar nesses últimos tempos. Fortaleça pela palavra. Vamos lá. 3. Jesus disse assim para ela: ouça o que tem, lembre o que você tem ouvido e recebido. Ou seja, terceira dica de Jesus para a igreja ressuscitar: volte urgentemente à palavra de Deus. O que é que significa isso, irmão Léo? Eu quero dizer para você, Jesus está dizendo assim: volta a ter o amor pela palavra, volta a ter a devoção pelas escrituras, volta a fazer com que ela arda em teu coração, aleluia. Quanta gente não está recebendo um veneno, evangelhos falsos nesses últimos tempos. É evangelho da prosperidade, é evangelho coach, é psicologia humana. Não, não, não. A igreja não precisa disso. Ela precisa da palavra de Deus. Ela precisa do poder regenerador da palavra de Deus. Ela não precisa de inovações humanas. Ela precisa do novo de Deus soprar sobre ela mediante a sua palavra. Deus vai soprar a sua palavra nesses últimos tempos e vai resgatar a centralidade dela. Vai! Movimentos que não tem mais palavra, avivamentos, irmãos. Toda vez que Deus envia avivamento, esse avivamento vem carregado de fome pela palavra de Deus. As pessoas vão voltar a vir para os cultos, não em busca de prosperidade, não em busca de coisas humanas. Vão voltar a dizer: eu quero ouvir a palavra, eu quero a palavra, eu quero essa palavra, eu quero me alimentar dela. Ninguém vai vir mais para o culto apenas por motivos carnais. Vão vir famintos pela palavra. Eis que diz o Senhor: nos últimos dias enviarei fome, aleluia, não de pão humano, mas de pão do céu. Não de aliviarei sede, não de água, substância física, mas substância espiritual que vem de Deus para os nossos corações. Irmãos, essa palavra, o avivamento ainda é gerado pela palavra, obreiros.
O avivamento ainda é gerado, igreja, pela palavra de Deus. O avivamento ainda é fortalecido, mantido e proclamado pela palavra de Deus. Eu quero perguntar para você: essa palavra ainda faz você vibrar? Essa palavra aqui ainda faz os teus ossos arderem de compaixão, de graça? É a palavra de Deus. A palavra revoluciona, a palavra direciona, a palavra condiciona, a palavra emociona, a palavra quebranta, a palavra educa, a palavra ensina, a palavra edifica, a palavra nos fortalece, a palavra nos robustece, a palavra enriquece, a palavra nos levanta, a palavra manda, a palavra forma, a palavra informa, a palavra transforma, a palavra é energia, a palavra é profecia, a palavra é direção, a palavra é unção, a palavra é libertação, a palavra é mantimento, a palavra é alimento, a palavra é maná, a palavra é ceia, a palavra é fortaleza, a palavra é espada, a palavra é escudo, é fogo que cobre, fogo que arde, a palavra é martelo que esmaga o crânio dos demônios, é martelo que esmiuça os corações de pedra, a palavra é a vitória da igreja. Quem tem sede e fome dessa palavra aí? Quem tem sede e fome dessa palavra? Meu Deus do céu, se prepara. Deus há de aviar avivamento para o teu coração. Tem gente aqui que vai começar a acordar de madrugada, faminto pela palavra. Volte à palavra de Deus. É o antídoto. Quarto antídoto e último para a igreja ressuscitar. Ela diz assim, Jesus diz para ela: arrependa-se. Diga assim comigo: arrependa-se. Significa mudar de direção, mudar de mente, metanoia, se voltar para Deus, voltar a se vestir de graça, de poder, de unção, de amor, de misericórdia, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, mudar de direção. Gente que está caminhando para a morte, muda de direção e volta a caminhar para a vida, aleluia. É gente que está caminhando para uma mortalidade espiritual, acorda, é vigilante, guarda a palavra, se levanta, se arrepende e se volta para a vida. Fica de pé comigo agora. Quantos estão sentindo essa unção de Deus pairando sobre esse lugar? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmão Léo Nilson, me diga, se eu fizer isso que você me disse, se eu estou mostrando esses sintomas que você acabou de dizer, se eu estou caminhando para a morte, se eu abraçar o que você acabou de dizer, o que vai acontecer comigo? O texto diz, vamos para o texto. Eu não estou dizendo palavras minhas aqui. O texto diz assim, Jesus fala: estes que abraçarem as minhas direções andarão de vestes brancas comigo. Terão as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro de Deus, aleluia. Todo aquele que ser vigilante, todo aquele que abraçar a palavra, todo aquele que fortalecer o fraco e aquele que se arrepender, vai andar comigo naquele grande dia, na praça celestial, na nova Jerusalém. As suas vestes serão lavadas no sangue do Cordeiro. Este ganhará segurança. Que mais, irmão Léo? Ele diz assim, ó: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, é muito fácil o teu nome no hall da fama. Eu quero ver teu nome lá escrito no céu.
Naquele dia não vai adiantar você ter um nome escrito no Hall da Fama, um nome escrito em vários títulos populares, não, porque o que vale é ter o nome escrito lá no livro da vida. Se você se arrepender dos seus pecados, abraçar a graça de Deus, se voltar para a cruz de Cristo e dizer: Deus, arrependo-me, salva-me, o teu nome já está lá, o teu nome já está lá, o teu nome já está lá. E por último, ele diz assim: então confirmarei este diante dos meu Pai e dos anjos que está no céu. Salvação, salvação, salvação. Cantor, preparei um louvor, cantor. Salvação. Quem compreendeu essa palavra, em nome, levante as mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de agora, eu declaro sobre você: vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus na tua casa, vida de Deus no teu casamento, vida de Deus no teu trabalho, vida de Deus no teu ministério, vida de Deus. Seja ressuscitado, volte a andar, levante e anda.